Você experimentaria um biscoito feito de missô por uma Big Tech de alimentos? Eu experimentaria, mas eu sou suspeita porque eu sou japinha, né? Mas a parte qualitativa eu faria diferente. O que eu tô falando, afinal de contas? No segundo episódio da 7ª temporada de Black Mirror, a gente tem uma empresa de alimentos que está fazendo um grupo de discussão, um teste de produto desse novo biscoito. E o que acontece ali durante o grupo, o desenrolar, ele ajuda a entender alguns aspectos muito importantes da pesquisa qualitativa, da moderação de grupos. Então, o que eu vou te mostrar hoje, nesse vídeo aqui, é o que fazer e o que não fazer para um bom roteiro, para uma boa moderação de pesquisa qualitativa. Vamos nessa comigo? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Dani Sanai, eu trabalho há mais de 20 anos com pesquisa de mercado, insights, eu faço sobretudo análise, né, de mercado para grandes empresas, grandes marcas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como driblar um erro muito básico em pesquisa qualitativa. Isso é importante você saber e muitos moderadores simplesmente não sabem, tá? Então qual que é o contexto? Pode deixar que eu não vou dar nenhum spoiler do episódio, tá? Inclusive eu nem sei se o episódio é tão bom assim, tá? Não é um dos meus preferidos aí dessa temporada, apesar de que eu adoro Black Mirror. Mas o contexto serve para a gente entender o que acontece ali na prática aí do nosso trabalho, né, de pesquisador. Então, a gente tem lá a empresa fazendo esse teste de produto, né, então um pouco estranho, um ingrediente um pouco, assim, disruptivo, né, que é missô, ali num biscoito, num chocolate, assim, não deu para entender, assim, eles não entram em muitos detalhes, mas é uma marca que já existe e eles vão testar aí um novo sabor, tá? Para lançar esse novo sabor. Durante esse grupo de discussão, a gente tem lá a sala normal, onde tem a moderadora, tem os participantes que são recrutados, né, que estão dentro do perfil ali do consumidor, e atrás do espelho, onde ninguém vê, né, ficam as pessoas que estão analisando as reações, analisando os comentários, as impressões, né, sobre aquele produto. Né, o novo produto ali que é o biscoito. Então, na medida que vai ocorrendo o grupo, a gente percebe que a personagem Verity, ela meio que exerce uma certa dominância sobre o grupo e fala sobre, olha, ele fica mais gostoso ali na segunda mordida, né? Então, aos poucos, a gente percebe assim que todo mundo passa a experimentar mais uma vez e a considerar ali aquela opinião que foi bem incisiva, né? E bem dominante. Então, essa é uma cena bem realista, assim, do que acontece mesmo na prática. A moderadora ali, né, do episódio da série, ela, enfim, ela não fala nada, né? Isso passa bem despercebido, mas como seria a atitude correta? Porque a gente não pode deixar uma pessoa meio que influenciar a sua opinião perante o grupo, senão o grupo todo acaba sendo conduzido, né? Às vezes tem pessoa que fica até meio receosa de colocar a sua opinião sobre isso. Isso pode afetar ali a própria sinceridade do grupo, né? Então as pessoas não querem ir contra aquela pessoa mais dominante e assim por diante. Então, nesses casos, uma moderadora de pesquisa, ela deveria, primeiramente assim, né, reconhecer até, né, essa influência, mas tentar dar uma amenizada na situação. Então, ela deveria falar assim, gente, a Verity trouxe um ponto bem importante aqui. Alguém teve uma experiência diferente da dela?
Na segunda mordida, como é que vocês sentiram isso? Um outro ponto importante também, antes da conversa no grupo, você já planejar dentro do seu roteiro um espaço para uma reflexão individual. Então, eu até acredito que tenha tido esse momento, tá? Deu essa impressão ali no decorrer do grupo, mas o que seria isso? A gente dividiria, né, algumas folhinhas de papel, já com algumas perguntas de impressões, algumas percepções de aparência, né, do cheiro, da forma de ser apresentado, o que ele acha, qual que é qual a expectativa dele ao saber que aquele produto é à base de missô. Então, o que ele espera, né, até mesmo antes dele dar a primeira mordida. Aí a jornada continua, dando a primeira mordida, pega todos esses aspectos, qual que é a sensação, a textura, o sabor que fica depois, né? Depois de engolir o produto, o que ele sente, muda a percepção daquela, né? Daquela primeira mordida ou continua aquele sabor? Porque existe um sabor inicial e um sabor depois que fica, né? Então também é importante entender toda essa jornada, porque tudo isso faz parte da experiência. São coisas que, de repente, a gente nem presta atenção ali no nosso dia a dia, mas que pra gente, como pesquisador, é importante pegar todas essas nuances, né, de experimentação do produto. Bom, de qualquer forma, um bom roteiro, ele também deve levar em conta que um sabor assim novo, bem disruptivo, assim, bem diferente, ele causa certa barreira e isso é natural, tá? Dependendo do objetivo ali, do projeto, pode ser até intencional a gente lançar um sabor que cause um pouco essa estranheza, que seja uma coisa bem ousada, né? Também dependendo do posicionamento do produto, pode fazer sentido um sabor que cause aí uma reação aí ambígua. Também pode estar ligado até a como a pessoa é psicologicamente, né? São pessoas que gostam de coisas ousadas, gostam de se arriscar com o novo. Tem pessoas que não, quando se vê diante de um monte de sabor, ela sempre vai pedir, sempre vou pedir o chocolate, sempre vou pedir o morango. Não, eu vou experimentar o diferentão, vou experimentar, tem doce japonês até a base de feijão, né? Imagina a reação que causa também, né? Saber que existe um doce que é feito de feijão. Então, tudo isso é muito rico, né? Assim, da gente entender a expectativa e o que acontece na realidade aí com as pessoas. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Vocês curtiram? Se vocês curtiram, por favor, deixa o curtir, deixa um comentário também. Você, me conta aí, você experimentaria? Deixa aí nos comentários esse biscoito à base de missô? Por que sim, por que não? Me fala aí a sua opinião em relação a isso. E fica aqui comigo se você quiser aprender mais sobre pesquisa. Tem um monte de outros vídeos aqui que vocês ainda não assistiram e eu pretendo explorar cada vez mais de uma forma bem aprofundada para vocês aprenderem muito desse universo aí sobre Consumer Insights, sobre pesquisa de mercado, análise qualitativa, análise quantitativa. Então fica no canal e vem comigo. Um beijo, foi um prazer falar com você hoje. Tchau!